mas eu quero que as pessoas escutem o que o mineiro vai falar. Eu pedi autorização para ele me mandou alguns áudios me explicando como é que funcionava o transporte escolar, mas eu pedi para ele se eu poderia reproduzir os áudios aqui. Ele falou: posso, Miro, pode reproduzir, porque realmente é verdade. Então, primeiro, mineiro, quero te dar os parabéns, dizer que cresce minha admiração, meu respeito por você, porque principalmente numa hora dessas, contra a opinião pública manipulada, né? É difícil a gente poder tomar uma posição. Eu mesmo aí tô sendo acusado que eu tô defendendo roubalheira, que eu tô defendendo isso, defendendo aquilo, tá entendendo? E eu posso garantir a cada ouvinte aqui que isso não é verdade. Poderia até estar defendendo, porque até o traficante tem direito a advogado, até o homicida tem, até o estrupador tem, mas eu sou um advogado cristão, não defendo coisa errada na minha vida. Não defendo, não me procure que eu não defendo. Então, o mineiro disse: não, Miro, pode publicar. Eu digo: rapaz, você tem coragem de ir lá? Ele falou: tenho. Então, gente, quero aqui, vou abrir os microfones para o mineiro. O mineiro foi o diretor de transporte da prefeitura, ele vai contar por que ele saiu, antes do seu João entrar, e quem bem conhece as deficiências do transporte escolar em Porto Seguro é o mineiro. Quem mais conhece, juntamente com o seu João aí, é o mineiro, porque ele que estava lá, ele que ficou 2 anos lá dentro, ele que pode dizer. Mineiro, dizer primeiro que é um prazer ter você aqui novamente no programa, e eu gostaria que você falasse como é que funciona o transporte escolar, qual o número de linhas que tinha na época de Abade, para quanto hoje a gente tem 122 linhas. Fica à vontade, mineiro. Muito boa tarde, Miro. Muito obrigado pelo convite. Eu realmente me senti impotente com tudo que estava acontecendo, com tudo que está acontecendo. Para mim foi um circo midiático, mais uma vez, que foi feito aqui na nossa cidade, destruindo um sistema de transporte de excelência, de alta eficiência, que está hoje implantado no município. Para você ter uma ideia, Miro, eu quero fazer um comparativo da época em que Abade ganha a eleição, e eu sou convidado a ser o gerente de transporte escolar, e que é exatamente esse cargo que o Sr. João ocupa hoje. Na época, a minha missão era enxugar o transporte escolar, porque eles achavam que era absurdo. Tinham 49 linhas. 49 linhas, naquela época de Abade. No primeiro ano de governo de Abade, tinha 49 linhas de transporte escolar. E a minha missão era enxugar essas 49 linhas. Reduzir, que estava demais, estava absurdo. Eu peguei a minha pasta, eu fui para campo, eu passei 1 mês em campo e fui estudar o município. Aí é que é o problema, Miro, porque as pessoas não conhecem o município de Porto Seguro. O povo imagina o município de Porto Seguro como sendo Baianão, Orla e Centro. E não é isso, não. Porto Seguro é um estado, Miro. Tem locais aqui em Porto Seguro que você gasta 4 horas para chegar, de carro. Então, fui fazer esse trabalho. Quando eu entrego o relatório para o meu superior imediato, ele não leu o relatório, ele viu 41 linhas. Ele, num primeiro momento, achou que eu estava enxugando o transporte escolar para 41 linhas. Que era 49. Eram 49. Aí ele achou que eu estava enxugando para 41 linhas. Quando ele leu o relatório direito, eu estava pedindo o aumento de mais 41 linhas no primeiro ano de governo de Gilberto Abade. No primeiro ano. Então, de cara, fomos para 90 linhas, né? 90 linhas. No primeiro ano de Gilberto Abade. Era uma necessidade latente. A gente tinha denúncias, Miro, de ônibus que não tinham assento para os meninos sentarem. Tinha buraco, o ferro, o banco tinha caído, era ferro. Não tinha freio. Motorista dirigindo ônibus com carteira de habilitação B. A gente tinha motoristas trabalhando bêbados, alcoolizados pelos interiores da cidade. A gente tinha menino caindo de van, de carro superlotado pelo meio do caminho. A gente tinha motorista também sem habilitação dirigindo transporte escolar. Essa foi a herança que a Abade recebeu.
Naquele primeiro momento. Recebeu de Jânio Natal, é bom que se diga. E dos anteriores, né? E dos anteriores que pregam moralidade por aí na cidade. Então a Abade recebe essa herança. Ele não mediu esforços. O meu primeiro imediato, ele tomou um susto com aquilo. Mas foi apresentado o relatório, a Gilberto Abade, na época e tudo mais. E o prefeito não mediu esforço, não. Ele implementou essas 41 linhas naquele primeiro momento. Fomos para 90 linhas de transporte escolar. E todos os ônibus andando superlotados naquele tempo. Qual era a empresa que fazia o transporte? Era a LA Transporte. A LA Transporte, que foi a empresa que Jânio Natal trouxe para Porto Seguro. Não, mas veja bem, a questão de Jânio trazer ou deixar de trazer é uma questão até... E a empresa faliu, inclusive. Sim, a empresa faliu depois. É irrelevante, Miro, porque quando você tem um pregão de licitação, tem que ver a empresa que está habilitada a fazer o trabalho. E naquela época, a LA, ela, inclusive nesse primeiro momento, não tinha tempo hábil. Não tinha tempo hábil para fazer uma licitação nesse primeiro momento do governo. Prorrogou o contrato. Prorrogou, porque não tinha tempo hábil para fazer uma licitação. Era um governo chegando. Como é que ia fazer? Os meninos iam ficar sem transporte. Aí foi feita a prorrogação. Nesse primeiro momento, nós pulamos de 49 linhas do transporte escolar para 90 linhas no transporte escolar. Eu fiquei um ano, o primeiro ano do governo Abade, na gerência de transporte escolar. Teve uma professora que um dia me chamou, só para você ter uma ideia, porque como que o povo não entende muito, o povo vai muito pela notícia falada, emprenhado pelo ouvido. Emprenhado pelo ouvido, sem conhecimento de causa nenhuma. Uma professora chega para mim, Mineiro, por favor, posso falar? Sim, pois não, professora. Mineiro, coloca uma linha no Village. Eu falei, professora, a senhora tá querendo me complicar? Mas por que, menino? Eu vou colocar ônibus escolar para filho de rico descer para a escola particular? Não, menino. Vamos lá para você conhecer a realidade? Vamos. Peguei a viatura, fui pro Village. Eu passei em Riacho Doce, eu passei em Village, eu passei em Alto de Mundaí. E ela foi me explicando, tá vendo isso tudo aqui? Tem os caseiros. Tem as pessoas humildes, tá vendo aquela casinha ali? Aquela mulher tem 5 filhos. Aí minha ficha caiu, Miro. O preconceito, né? Verdade. O preconceito que a gente tinha. No caso, eu estava com esse preconceito de colocar uma linha na orla. Que você achou que só tinha rico na orla? Eu achei que só tinha rico na orla. Quando eu implementei essa primeira linha na orla, o ônibus veio superlotado, Miro. De menino para os colégios municipais. Superlotado. O primeiro dono de ônibus que pegou essa linha desistiu. Recebia pouco, trabalhava demais. Então... E lidar com o menino não é brincadeira? Não, né? É brincadeira, menino é um bichinho... Furam os assentos tudo com caneta. É um bichinho complicado. Mas enfim, a gente tem que ter paciência com eles, não tem jeito, né? Mas enfim, então a gente enfrentou todas essas situações, sabe, Miro? Eu fiquei no primeiro ano de governo, foi quando houve um rompimento do meu partido com o governo. O PT, né? O PT sai do governo Abade. E no primeiro ano do governo Abade, e eu entrego a pasta para seu João, que foi imediatamente o que me sucedeu, mas já vinha me ajudando a montar esse sistema. Ele já trabalhava na prefeitura? Não, na prefeitura ainda não. Ele foi contratado como supervisor de rotas, de linha. Então a gente supervisionava tudo e a gente produzia um relatório. E através desse relatório a prefeitura agia. Então, o seu João entra. Quando eu saio da prefeitura, no primeiro ano de governo Abade, tinha 110 linhas, Miro. São quantos anos já passados? 5 anos. Em 5 anos aumentou 12 linhas? Foi muito pouco, Miro. 122 linhas hoje, e eu acho que ainda é pouco pela demanda do município. Porque quem não conhece esse município... Aí vem falar que 40 mil por dia é muito. A conta é simples, Miro. Você pega um ônibus hoje, que ninguém coloca ônibus novo para fazer transporte escolar, vamos pôr. Esses dessa empresa são ônibus de excelente estado, em vista do que tinha antes.
Que antes era quase tudo sucata. Era sucata. E não tinha, quem é que vai trazer o ônibus outra, e não tinha denúncia. Eu fico impressionado que não havia essas denúncias, né? Porque tinha ônibus que trabalhava 15 dias e ficava 15 dias na oficina. Os meninos ficavam 15 dias sem aula. E problema de quem achasse ruim. Então, a partir da gestão Abad, começa a se profissionalizar. Começa a melhorar o transporte escolar. A melhorar o transporte escolar em Porto Seguro. Acaba o mandato de Abad, São João continua, Cláudia vem, enfim. E criam essa situação que está aí hoje, que eu vou te dizer, Miro, um transporte escolar de excelência. Poucos municípios nesse país podem se gabar de ter um transporte escolar profissionalizado como é o nosso aqui em Porto Seguro. Porque é uma empresa que a gente vê que ela atua com seriedade. Menino não perde aula mais. Seu João é uma pessoa muito séria. É o responsável por tudo. Seu João é o cara que criou, que manteve, que criou isso tudo aí. Seu João é um homem sério, ô Miro. Ele é um homem muito sério, muito íntegro. Seu João não merece o que está passando. Digo, falo, deponho em qualquer lugar que for necessário. Seu João não merece de forma nenhuma nada disso que está acontecendo com ele. Pela competência e pelo que ele fez na cidade. Ele tem trabalho prestado, o município tinha que estar, era agradecendo, o Ministério Público tinha que estar, era elogiando e premiando o sistema de transporte escolar de Porto Seguro. Não é fazendo isso que estão fazendo, não. A conta é simples, Miro. Você pega um ônibus... E tudo a partir, Mineiro, é bom que os ouvintes prestem atenção, a partir de uma molecagem política. Molecagem mesmo. Molecagem, coisa de moleque. É o que esse ex-prefeito faz dentro da política de Porto Seguro e que esses dois vereadores fizeram. Agora, vamos fazer uma conta rápida aqui, Miro. Um ônibus, estando bom, ele dá 2 por 1. Ele anda 2 km com 1 litro de óleo diesel. Vamos pôr só essas linhas de cá, que roda pouco. Aqui, do Baianão Centro, vamos pôr 10 km para ir, 10 km para voltar. São 20 km por dia. Vamos colocar 3 turnos, que é o que o ônibus roda. O ônibus roda de manhã, roda à tarde, roda à noite. Então são 60 km, né? Por dia rodado num ônibus que roda pouco. Esse ônibus vai gastar 30 litros de combustível, de óleo diesel. Ninguém aqui compra óleo diesel barato. Todo mundo aí cai na faca aqui dos donos de posto, não tem jeito. Que é uma das coisas que o Ministério Público poderia estar olhando pra gente, né? Que é esse cartel do combustível aqui na cidade. Eles não combatem. Isso aí eles não combatem, eu não sei por quê. Não entendo por que a gente tem que ter a gasolina mais cara do mundo aqui em Porto Seguro. E mais, eles acham que tá certo. Mas enfim, vamos passar pra lá, vamos mudar de foco não. Então esse ônibus gastou 30 litros de combustível por dia. É 2 por litro mesmo, menino? 2 por litro. Quando ele tá muito bom, é 3. Então ele gastou 30 litros de combustível por mês. Multiplica por 20 dias. 600 litros. A R$3,50. Vai dar mais de R$2.000 só de combustível por mês. Só o combustível. Aí você não coloca a mão de obra do motorista. Um motorista só não faz esse trajeto. Não trabalha de 5 da manhã até 11 da noite, que é o horário que os ônibus encerram. E mais a manutenção do carro. E mais a carteira assinada dos motoristas. E mais a carteira assinada, mais as despesas dos caras. Os caras têm que almoçar. Os caras têm que jantar. Quanto que dá isso aí no final do mês de despesa para uma empresa, Miro? Os ônibus em Porto Seguro rodam barato ainda, você quer saber? Se é R$9.000, se é 40 mil por dia, essa frota gigantesca que a cidade tem. É porque ninguém conhece um trajeto meio da Maca, São Geraldo, Boca da Mata. Ninguém conhece Barra Velha. Ninguém conhece Cassiana. O povo tinha que ter esse conhecimento, sabe? As pessoas que estão acusando, provavelmente foi prefeito só daqui, da Orla e do Baianão, né? É que a cidade está lotada, Mineiro. A cidade está lotada de policiais, de delegados, de advogados. Todo mundo acha que sabe mais do que todo mundo. Pois é.
Como é que chama que é uma roubalheira sem saber a realidade? Exatamente. Hoje eu fico vendo com muita alegria, sabe, Miro? Aquela rota que eu te falei, que eu criei aquela rota. A rota lá do Riacho Doce pro municipal, que passa por Vilagem, passa por Mundaí. Hoje tem 2 ônibus servindo naquela rota e andam lotados. Em 5 anos, quantos meninos mais ingressaram no sistema de ensino público da cidade? E o aumento do diesel, né? E o aumento da inflação. Diesel, o aumento da inflação, o aumento de tudo, da mão de obra, do salário, das peças. Você lembra quanto é que era o valor do contrato da licitação do Tempo de Abade? Não? Eu não me lembro não, Miro. Essa parte eu não me lembro não, porque eu nunca me atentei Nem por mês, não tem tô lembrado não. Eu soube de um ex-secretário do Tempo de Abade, ele me falou em torno de 750 mil reais. Foi o que ele me falou, não sei se é bem isso. Se for isso e hoje é 1 milhão... Hoje pelas minhas contas, seria naquele cálculo lá do primeiro ano da administração da prefeita Cláudia Oliveira, é só pegar o valor do contrato, 8 milhões e 200 dividir por, aí vamos fazer por 10 meses, né? Sim. Dá 820 mil reais. Por mês, 10 meses letivos, dá 820 mil reais por mês. Eu soube, né, não posso falar aqui com toda precisão, mas esse ex-secretário de Abade me ligou a semana passada e falou, Miro, no Tempo de Abade era 750 mil. Se pulou para 8 mil... E todo mundo reclamava. E todo mundo reclamava. Se pulou para 8 mil... Se era... Vamos botar que era 10 meses, gente. Eu tô só considerando os meses letivos. E não tô dando números exatos, porque não peguei esse contrato do ex-prefeito Gilberto Abade. Vou ver se consigo localizar para poder passar uma informação oficial. Mas vamos botar que seja verdade o que o secretário falou. 10 meses letivos no ano, 750 mil por mês, daria 7 milhões e meio. O contrato feito pela prefeita Cláudia Oliveira foi de 8 milhões e 200. 700 mil reais a mais, isso 4 anos depois do governo Gilberto Abade. 4 anos depois. Pulou. Subiu. Não, outra coisa que eu quero te dizer, Miro, 700 mil reais e aumentou de 90 linhas para 122. De 110 linhas. 110, desculpa. Aumentou mais 12 linhas. Mais 12 linhas. Que eu acho que foi para suprir a superlotação dos ônibus. Eu imagino dessa forma. Mas veja bem, eu quero te dar um outro exemplo. Você imagina, por exemplo, o pessoal que mora em Caraíva, que não tem escola de segundo grau, não tinha na minha época, não sei se hoje já tem, não tinha escola de segundo grau, que tinha que ir para Trancoso, estudar em Trancoso. Eles percorriam 37 quilômetros de estrada de chão horrível, mais 37 para voltar. Outra coisa, Mineiro, lembrar também que a empresa de ônibus, ela tem que ter ônibus reserva quando quebra um ônibus. Ela tem que ter ônibus parado na reserva para cobrir a linha, porque não pode deixar o aluno na parada de ônibus. Sabe o que eu fiquei matutando, Miro? Eu fiquei, sabe, eu tô muito chateado com essa situação que aconteceu aqui em Porto Seguro, porque você pega uma coisa que está funcionando e muito bem e com excelência e destrói com a facilidade, cheio de fofoca, de conversa, sem fatos concretos. Porque eu analisei os números que você colocou, eu não vi, Miro, essa aberração. Não tem. Nem eu iria escrever se fosse uma aberração, né? Não tem. E as denúncias, as denúncias que eu tô sabendo, são outras aberrações que não se justificam. Uma prisão de um pai de família, do filho dele, uma destruição de uma família, não justifica. Se os motivos são aqueles, não justifica, não tem justificativa. Eles poderiam ter ido na prefeitura, ter ido na empresa, ter pegado os documentos todos, ter primeiro se certificado da situação, para depois pedir a prisão dos caras, porque afinal de contas todo mundo tem imóvel, tem família aqui, ninguém ia fugir pro exterior aqui por causa do transporte escolar de Porto Seguro. O que você ganha destruindo a imagem de um pai de família? O que você ganha, gente, destruindo uma família sem conhecimento de causa? Porque nessa situação aí percebo que até o Ministério Público também
Não tomou conhecimento de causa. Eu acho que o Ministério Público, o Mineiro, eu acho que também se deixou emprenhar pelo ouvido. Não foi conhecimento de causa, não conhece o município. Senão não teria tomado a atitude que tomou. Não conhece o município. Não conhece as dificuldades que tem eles achavam que como o Jonas estava como procurador da empresa, ele deveria receber os valores. Eles achavam que tinha linhas fictícias e que vai ver que o pai e o filho sentavam para dividir o lucro no fim do mês. Mas é o que a gente imagina. Eu duvido, eu lanço um desafio aqui, acabe com uma linha dessas 122 para ver o que acontece. Eu tenho a dizer aqui à população de Porto Seguro a seguinte coisa, eu vou deixar uma mensagem para a população de Porto Seguro, de uma pessoa que conhece profundamente esse sistema de transporte escolar, que sou eu, falo com propriedade. Não estou aqui nem defendendo ninguém, eu estou defendendo a verdade. Outra coisa, deixar bem claro, mineiro não trabalha em prefeitura, não. Mineiro é um taxista, é um pai de família dentro de Porto Seguro e merece o respeito da comunidade. Ele não está recebendo dinheiro, está perdendo dinheiro de estar aqui, agora poderia estar trabalhando e veio dar essa entrevista por uma questão de justiça e de verdade. E eu também penso que nem você, mineiro, se fosse para mim estar mentindo aqui, eu não estava aqui agora. Não tô aqui pra inventar historinha nenhuma não, viu, Miro? Muito pelo contrário. Não tô ganhando nada em estar aqui, eu tô perdendo. Como você bem disse. E muita gente vai sair ainda falando de você na rua aqui. Ontem eu tava em Arraial, aí um colega... Ô Mineiro, o que você tem a falar da máfia dos transportes? Eu falei assim, eu acho que você precisa se orientar primeiro. Você precisa tomar conhecimento de causa para parar de reproduzir certas coisas. Eu não conheço máfia aqui no município de transporte escolar, não. Eu conheço um sistema de transporte escolar muito profissional, muito bem implantado, muito eficiente, muito seguro e que deveria estar recebendo prêmios nessa cidade. Referência na Bahia. Referência no Brasil. Referência na Bahia. No Brasil, Miro. No Brasil, Miro. Você sabe por quê, Miro? É porque as pessoas não têm conhecimento das aberrações que acontecem com o transporte escolar. Eu aprendi isso aqui. O sistema de transporte escolar sempre foi um sistema de clientelismo do prefeito. Sempre foi. Toda a vida é vereador, é amigo de prefeito, é fulano que ajudou o prefeito. Esses caras que mantinham o monopólio do sistema de transporte escolar em todas as cidades. Que não funcionava. E não funcionava, porque não podia mandar os caras embora, porque o prefeito devia a eles. O prefeito não podia mandar um carro de um vereador embora, porque o vereador votava contra o prefeito em tudo. Sempre foi. O sistema de transporte escolar de qualquer lugar desse país sempre foi uma questão de clientelismo político. Hoje não. Hoje, Porto Seguro vem na vanguarda, vem na frente, apresentando um sistema autônomo, empresarial e livre de clientelismo e que funciona, Miro. E ainda me fazem uma coisa dessa. Agora, Mineiro, eu gostaria que você explicasse por que tem que terceirizar, já que uma das acusações é que a empresa receberia X, mas repassaria apenas tanto para o motorista. Veja bem. O que acontece nesse caso? Como Porto Seguro, falo enquanto Porto Seguro, que eu conheço essa cidade toda. Há locais em Porto Seguro que não tem condição de você pegar, por exemplo, um ônibus dessa empresa e manter lá em Caraíva, com o motorista lá. A empresa vai pagar aluguel pro motorista? Levar a família dele? Para ele morar lá? Para ele trabalhar lá? A empresa recebe que ela dê conta de fazer isso? Não. Nesse caso, ela tem que pegar alguém que tenha condição de prestar o serviço lá. E que não pague aluguel, que mora lá. Pague aluguel, e que tenha um carro lá. E tenha um carro que possa fazer. E que tenha um carro que possa fazer. Então, essa questão da sublocação em Porto Seguro é uma coisa extremamente necessária. Porque se você pega uma pessoa de fora e o dia que o cara faltar? O dia que o cara faltou? Os meninos perderam aula. Por quê? Porque um ônibus de linha, vamos colocar aqui como uma empresa, por exemplo, essas empresas que operam, essas porcarias de empresa que operam aqui o sistema de transporte público da cidade, o dia que elas não põem, a hora que elas não colocam um carro para suprir o outro, tá tudo bem.
O cara atrasou, problema dele, e a empresa não tem nada com isso. Mas coloca um dia um ônibus para não ir para a escola com os alunos. Buscar a criança. Ou buscar ou levar. Coloque para você ver o que acontece. As consequências que vêm através de uma irresponsabilidade dessa, que acontecia demais no passado. Inclusive o Ministério Público é o primeiro a ir para cima, né? É o primeiro. É o primeiro que vai. Aí acarreta no Bolsa Família, acarreta na evasão escolar, acarreta diretor de escola reclamando. Miro, você não tem noção. E com essa oposição de Porto Seguro com a Rádio Palanque, então já viu. Não é. O transporte escolar não é um transportezinho qualquer que se trabalha de qualquer jeito, não, Miro.